Capítulo 3: Razão, fé e os erros antigos, o legado patrístico contra a confusão, quando a fé entra em conflito com a razão. Há um ponto em que a fé recebida entra em tensão com a razão que percebe. Algumas explicações já não convencem. Surge a falsa alternativa: ou você pensa ou você crê. Essa dicotomia não é cristã. Agostinho de Hipona: a fé conduz ao entendimento. Anselmo de Cantuária: a fé busca compreender. Crer não é fechar os olhos, é abrir os olhos na direção correta. A fé bíblica não teme exame, o erro teme. Exegese breve. Hebreus 11:1 descreve a fé como hipostasis, fundamento, substância, e elencos, convicção, prova. Não é salto no escuro, mas confiança fundamentada na revelação. Logo, o conflito nem sempre indica afastamento, pode indicar purificação. A ideia de que a razão deve ser descartada para alcançar a verdadeira espiritualidade não é nova. Ela já apareceu na história da Igreja e foi confrontada repetidamente. A patrística não via razão e fé como inimigas, mas como realidades ordenadas. A razão não governa a revelação, mas também não é descartada por ela. O erro antigo, conhecimento secreto acima da revelação pública. Um dos primeiros grandes desvios do cristianismo foi a proposta de um conhecimento espiritual superior acessível apenas a alguns. Esse sistema afirmava: o texto não é suficiente, exige um sentido oculto superior, a verdadeira compreensão não é pública, mas revelada. Esse padrão é essencialmente o mesmo que hoje aparece em discurso como: é preciso revelação além da letra. Nem todos alcançam esse nível. O sentido verdadeiro não está no texto, mas por trás dele. A resposta da Igreja: fé compreendida, não mística, no sentido esotérico. A reação da Igreja primitiva foi clara. A verdade cristã é pública, proclamada e compreensível. Um dos primeiros teólogos a enfrentar o problema foi Irineu de Lyon, século II, em sua obra Contra as Heresias. Ele afirmava que a fé cristã não depende de um conhecimento secreto, mas daquilo que foi revelado abertamente e transmitido à Igreja. Outro ponto importante: a fé não é irracional. Ela pode ultrapassar a razão, mas não a contradiz nem a elimina. A síntese clássica: crer para entender e entender para crer melhor. Na tradição cristã antiga e medieval, surgiu uma formulação que resume bem o equilíbrio: crer para entender e entender para crer melhor. Isso resolve dois extremos: racionalismo, que submete tudo à razão, e o misticismo, que rejeita a razão. A fé vem primeiro no sentido de confiança, mas o entendimento é necessário para que essa fé seja consciente, estável, verificável. A razão como parte da imagem de Deus. A tradição cristã sempre entendeu que a capacidade racional do homem não é um acidente, é parte da criação. O homem pensa, interpreta, compreende, comunica. Negar o uso da razão na fé é, na prática, negar um dos meios pelos quais Deus estruturou a comunicação com o ser humano. O perigo do anti-intelectualismo espiritual. Ao longo da história, sempre surgiu um movimento que despreza o estudo, rejeita o exame, valoriza apenas a experiência, afirma uma espiritualidade além da compreensão. O resultado foi fragmentação doutrinária, dependência de líderes, perda de referência bíblica. A razão não foi o problema, a ausência dela foi. O dualismo como raiz da confusão. Um dos elementos mais perigosos herdados dos sistemas antigos é o dualismo. Espiritual é igual bom. Material, racional,
inferior ou inútil. Quando isso entra na fé cristã, produz distorções como desprezo pelo texto escrito, por ser letra, valorização de experiências internas como superiores, rejeição do processo racional como carnal. Mas o cristianismo bíblico não é dualista nesse sentido. A revelação de Deus veio em palavras, foi registrada em texto e foi encarnada em Cristo. Ou seja, Deus não desprezou o meio humano de comunicação, ele o usou. O paralelo com os erros atuais. Agora, o ponto mais importante do capítulo. Os padrões antigos reaparecem hoje com nova linguagem, onde há afirmações como a letra não é suficiente, é preciso acessar o espiritual além do texto, a razão limita o mover de Deus. Há um eco direto desses sistemas antigos. Não é coincidência, é repetição de estrutura. A diferença entre mistério e obscuridade. A fé cristã reconhece mistérios, mas há uma diferença crítica. Mistério bíblico pode ser parcialmente compreendido, é revelado progressivamente, não contradiz a razão. A obscuridade artificial depende da interpretação especial, não pode ser verificada, varia conforme o intérprete. Confundir os dois legitima o erro. A posição equilibrada da tradição cristã. Ao longo da história, o entendimento mais sólido foi: a razão não cria a verdade. A revelação não elimina a razão. A fé não é irracional. O Espírito ilumina, não substitui o entendimento. Esse equilíbrio foi o que preservou a Igreja de cair no racionalismo puro ou no misticismo descontrolado. Subseção: quando a confusão atinge a cristologia, o risco real do erro. A afirmação de que o sangue representa o Espírito Santo não pode parecer apenas um equívoco simbólico. No entanto, suas implicações são mais profundas do que aparentam. Ela não afeta apenas a tipologia, afeta a própria compreensão da obra de Cristo. A redenção está vinculada à humanidade real de Cristo. O Novo Testamento insiste em um ponto central. Cristo não redime como ideia, nem como princípio espiritual abstrato, mas como um homem real em carne e sangue. Hebreus 2,14 diz assim: visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, Cristo, participou. Hebreus 9,22 diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. O sangue não é metáfora de algo espiritual superior. Ele é a expressão concreta da morte sacrificial real. O perigo de espiritualizar o sangue. Quando o sangue é reinterpretado como espírito, a morte de Cristo perde sua concretude histórica. O sacrifício se torna conceito simbólico. A expiação deixa de ser objetiva. Isso desloca a redenção de um evento real para uma ideia espiritualizada. Esse movimento não é novo. Ele ecoa tendências antigas que tinham dificuldades em aceitar que Deus salvou o homem através de um corpo humano real, ferido e morto. A distinção é essencial: quem realiza e quem aplica. A teologia bíblica mantém uma distinção indispensável. Cristo, em sua humanidade, realiza a redenção. O Espírito Santo aplica essa redenção ao crente. Se essa distinção é apagada, as funções se misturam, a obra se torna confusa, a doutrina perde precisão. O resultado é uma teologia onde não se sabe mais claramente quem fez o que na salvação. A gravidade teológica do erro. Aqui entra a precisão necessária. Nem todo erro é heresia formal, intencional, consciente, sistematizada. Mas alguns erros são materialmente heréticos porque
contradiz verdades centrais, distorce doutrinas fundamentais e compromete o entendimento do Evangelho. Misturar o sangue de Cristo com o Espírito Santo entra nesse campo. Por quê? Porque enfraquece a doutrina da expiação, obscurece a encarnação e compromete a mediação de Cristo. A importância da humanidade de Cristo. A Escritura é enfática. Cristo é mediador como homem, 1 Timóteo 2,5. Ele morreu em carne, 1 Pedro 3,18. Ele derramou seu sangue real. Se o sangue é reinterpretado como algo espiritual, como o Espírito, então a mediação humana perde centralidade. A cruz perde seu caráter histórico. A redenção perde sua base objetiva. Isso não é um detalhe secundário. Risco pastoral. Esse tipo de erro, quando absorvido pela Igreja, gera consequências práticas. Linguagem bíblica continua sendo usado, mas o conteúdo teológico se altera. O crente passa a falar de sangue, mas não compreende mais como sacrifício, substituição, justiça satisfeita, redenção histórica. Ou seja, mantém-se a forma, mas perde-se o significado. A precisão sem condenação precipitada. Aqui é importante manter equilíbrio. Nem todo o que repete essa ideia entende suas implicações. Muitos a reproduzem por influência do ambiente, mas isso não reduz a gravidade do erro.